em vários textos. Mas João capítulo 10, versículo de número 30, diz assim: Ego que o pater en esmen. Essa expressão, eu e o Pai somos um, a expressão que trabalha a ideia de um, né? Que é na verdade esmen, e ele vai fazer um verbo presente indicativo ativo na primeira pessoa do plural, que dá a ideia que tem o mesmo poder, ou seja, a ideia da qualidade, né? Ele vai trabalhar essa ideia aqui, e na verdade esse en, que fala de um, que é um adjetivo, ele está qualificando justamente os dois, ou seja, tanto o pai quanto o filho têm a mesma qualidade. Então se eu, para concluir, se eu falar que Jesus é menor, Deus tem que ser menor quanto Jesus, e aí que está o maior problema. Por quê? Porque João está falando que eles têm a mesma qualidade, por se tratar de adjetivo. Então, portanto, na eternidade, Jesus é Deus igual ao Pai, e nós vamos discorrer a partir daí. Reagindo ao debate na Mais FM com o tema A Bíblia apresenta Jesus como o Deus Todo-Poderoso, de um lado, Testemunhas de Jeová, Atafona e Francisco, de outro, Trinitários Ferreira, se eu não me engano, e Paulo Henrique. No início do vídeo você observa uma explanação feita pelo Paulo Henrique de João 10:30. Observe que na explicação do Paulo Henrique, ele disse que o texto onde é dito eu e o Pai somos um, a expressão um ali qualifica da mesma qualidade de Jesus com o Pai, colocando-os em pé de igualdade. Agora vamos para a refutação. Mas quem vai fazer a refutação não é eu e nem os debatedores aqui. Eu não vou deixar. Embora no debate o Atafona fez a refutação, mas não será nós que iremos, né, fazer a refutação. Quem irá refutar o Paulo Henrique será outro trinitário. Siga o vídeo. Na divindade, a minha pergunta é, João capítulo 10, versículo de número 30, diz literalmente, eu e o Pai somos um. Como é que o senhor sai dessa aí? Se o próprio Senhor Jesus, não foi ninguém, mas ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Isso não diz, não está querendo se referir que na divindade só tem uma pessoa? Tem uma pessoa aqui chamada... tem uma pessoa aqui chamada, acho que Vanderlei, que de segundo em segundo ele posta esse texto de João 10:30 e de fato é um texto contundente a favor do unicismo. Mas a resposta é muito simples, baseada no próprio texto, né? Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai estão em unidade. Por exemplo, o senhor é casado? Não, não é unidade. O senhor não é casado? Eu sinto lhe informar, a própria reação dos judeus mostra que não é unidade. Então deixa eu posso responder? Então, pode. O senhor é casado? Sim. Então, o senhor e sua esposa são uma só carne? Uma só carne. Então, o senhor é sua esposa? Sim. O senhor é sua esposa? Não sou mesmo. Sou casado com a minha esposa. Tá, mas o senhor é ela? Não sou ela. Então, essa unidade é composta, né? E aí nós temos que saber distinguir quando o texto está falando de composta, quando está falando de unidade absoluta. Essa unidade é composta. Sim. Quem responde melhor essa pergunta, Elias, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito dessa unidade. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele diz o seguinte, por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ao Pai, de novo, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Ele está falando da igreja. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. Unidade absoluta. Como tu, ó Pai, o és em mim. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo pastor já pregou sobre unidade usando esse texto. A igreja inteira é uma única pessoa? Não pode ser. Então acabou o debate. Não acabou o debate. Notem logo no início do debate, o debatedor Paulo Henrique, ele tenta utilizar o grego, uma suposta erudição, para tentar martelar a base de uma doutrina chamada Trindade. Mas vejam como logo em seguida eu coloco a resposta correta sobre o texto de João 10:30, mas não de uma testemunha de Jeová, mas sim de um outro trinitário. Por que essa diferença de interpretação de dois doutores, dois teólogos, dois possíveis professores de hebraico? Bom,
Essa diferença porque o compromisso não está com a verdade, mas o compromisso é defender um dogma que não tem base bíblica. Eles vão se utilizar do grego, do hebraico, para até mesmo citando, né, lendo em grego e em hebraico para você, para tentar te impressionar. Usar uma ferramenta de maneira errada, de uma maneira até mesmo desonesta, para tentar burlar princípios claros, princípios esses que o contexto das escrituras deixam bem apontado, claro. Tá aí uma fórmula boa de como fazer um trinitário aplicar o texto da maneira correta, colocar ele para debater com o unicista, assim como o pastor César Cavalcante estava debatendo com o unicista. Aí surge a pergunta: as ferramentas que vocês utilizaram para chegar na doutrina da Trindade não são as mesmas? As ferramentas não lançam luz sobre o entendimento sobre um texto? Como é que em uma interpretação a palavra um vira uma qualidade de Deus Todo-Poderoso em pé de igualdade com o Pai? Em outro, ele é unidade, união? Apenas dois teólogos? Não, dois teólogos com a mesma fé. E aí, vocês que estão do outro lado da telinha, vocês confiariam nesses dois doutores, gurus, mestres das ferramentas da exegese para te ensinar algo? Utilizam eles as ferramentas de maneira correta? Ou apenas as usam como instrumento para te impressionar e te enganar? O mesmo espírito que guia um não guia o outro para interpretar texto bíblico? Não é o mesmo espírito da verdade, conforme João 16,13, que os guiam em interpretar texto bíblico? Não é este espírito que ensina a pessoa a ter uma clareza a respeito de textos bíblicos? O que nós vemos é confusão. E nós sabemos quem é a mãe da confusão: Babilônia a Grande. Essa foi a primeira parte da reação do debate que ocorreu na Mais FM. Se vocês querem que eu continue reagindo ao debate, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.